ovo frito, ovo cozido, bolo de ovo. Você sabe de onde vem o ovo? Você sabe como as galinhas vivem na indústria de galinhas poedeiras? O meu nome é Natália Villegas e eu sou técnica em agropecuária. Eu vou te explicar nesse vídeo como que é a criação de galinhas poedeiras que botam ovo na indústria. Tudo começa nos lugares chamados incubatórios. Nesses locais, existem máquinas que chocam o ovo e dessa forma não é necessário a presença da galinha. Em um mesmo dia, milhares de pintinhos, machos e fêmeas, nascem. Eles são separados. As fêmeas são chamadas de pintainhas e a sua função vai ser botar ovo para depois ser vendido nos supermercados. Os machos não têm utilidade na indústria de galinhas poedeiras, porque eles não botam ovo e eles também não têm a genética de ganho de peso rápido como os frangos que estão ali na indústria de criação para corte. Por isso, todos os pintinhos machos vão morrer no mesmo dia que eles nascem, triturados, na maioria das vezes, aqui no Brasil. Os métodos usados para esse descarte, afinal, eles não são úteis, para essa indústria, são principalmente a trituração dos pintinhos vivos numa máquina de maceração. A Associação Brasileira de Proteína Animal e outros órgãos da pecuária consideram essa prática ok e, na verdade, até adequada de acordo com o bem-estar animal. Não faz muito sentido. Segundo a Embrapa, entre 6 a 7 milhões de pintinhos machos morrem triturados todos os meses aqui no Brasil. Eles também podem ser mortos por asfixia, por exemplo, sufocados por um saco plástico, ou também ser incinerados. Esses métodos são aplicados sem qualquer tipo de anestesia, então os pintinhos estão conscientes, eles ficam desesperados na hora e eles também podem sentir dor. Assim que um pintinho sai do ovo, ele já tem a capacidade de andar sozinho, de se alimentar sozinho também, e ele já tem o seu coração, todo o seu sistema nervoso formado. Já as fêmeas têm um período de vida maior, porém não sei nem se é melhor, porque elas vivem muito sofrimento e muitas privações ao longo desse tempo. A produção do ovo começa em uma fase chamada de cria, que é onde as pintainhas passam as suas primeiras semanas de vida. A debicagem é o primeiro procedimento doloroso que elas sofrem. A mutilação da ponta superior e inferior do bico é feita para prevenir o canibalismo, assim como ocorre com os porcos quando eles têm as orelhas e o rabinho cortado. Geralmente são 2 debicagens ao longo da sua vida. Por meio de uma lâmina quente, com temperatura de mais de 550 graus, os bicos são decepados. Isso gera muita dor, porque os bicos das aves são muito sensíveis, por isso que gera um grande sofrimento. Isso também impede o comportamento natural delas de ficar bicando as coisas. Como a condição de vida das galinhas não é das melhores, esse comportamento de bicar, ele acaba sendo muito intensificado, por isso que ocorre o canibalismo, elas ficam estressadas. Pode também ser um problema relacionado à nutrição ou manejo, mas às vezes essa atividade é tão intensa, da bicagem, que elas acabam morrendo. Porém, ao invés de melhorar as condições onde as galinhas vivem, os produtores optam, quase como uma regra na produção industrial, de cortar o bico delas. As galinhas ficam presas em gaiolas, onde cada uma tem o espaço de uma folha A4 para se mexer. Na produção convencional, em geral, são 6 galinhas em cada gaiola. É muito estressante, elas também têm que ficar com as patinhas pisando naquelas gaiolas muito duras. O espaço é tão pequeno que elas nem conseguem andar direito, elas não conseguem bater suas asas, não conseguem expressar nenhum comportamento natural. E é claro que isso deixa elas muito estressadas e frustradas. Imagine ficar grande parte da sua vida preso numa gaiola minúscula, sem poder se mexer e muitas vezes sem nunca ter visto a luz do sol. E o sofrimento das galinhas não acaba por aí. Com 1 ano e meio de vida, elas já se tornam menos produtivas que antes, então algumas produções vão enviar elas já para o abate e algumas outras vão continuar com elas através da muda forçada. A troca de penas, chamada de muda, é uma atividade que acontece de forma natural com a maioria das espécies de aves, após o término do ciclo de produção do ovo. Isso gera alterações no sistema reprodutivo da ave, porém, cada uma delas, quando nasce, vai ter essa muda em um momento diferente. E isso não é tão bom para a produção industrial e em escala comercial. A muda forçada é induzida pelos produtores e, para isso, as galinhas precisam perder peso. E uma técnica muito utilizada é simplesmente privar elas de comida
ou deixar de forma parcial, muito menos comida do que elas realmente necessitariam. Em alguns casos, ocorre até a privação de água. As aves, que já não são muito pesadas, reduzem em até 30% o seu peso corporal e ficam até 12 dias consecutivos sem comer nada. Nesse período, é claro, elas passam por um grande sofrimento e estresse. Os hormônios do estresse são conhecidos por diminuírem a imunidade e por isso elas ficam suscetíveis a várias doenças e várias delas acabam morrendo, ou por doença, ou também por falta de comida, por fome, ou por falta de água. Essa prática de privação de alimento é bem difundida aqui no Brasil, não tem muita discussão de mudar ela. Quando deixam de ser produtivas, as galinhas vão para o abatedouro para virar uma carne de qualidade inferior, como nuggets, salsicha, mortadela, esses embutidos. Muitas galinhas morrem antes por problemas de saúde, por causa do manejo ou do ambiente. O sistema Dark House, que é considerado mais tecnológico e mais intensivo também, é esse aqui que eu visitei. Nele, as galinhas, todas de bico cortado, ficavam entre 11 dentro daquela gaiolinha, várias mortas pelo chão e sempre muito inquietas. Tem gaiolas até o teto e a luminosidade é toda controlada artificialmente. As galinhas ficam expostas à luz por mais tempo além das 12 horas, que em geral a gente recebe luz solar aqui ao ar livre, para que elas fiquem acordadas e possam dessa forma botar mais ovo. Uma galinha que poderia viver 8 anos na natureza é abatida com, em geral, 1 ano e meio de idade, e seus irmãos machos com apenas 1 dia de vida triturados vivos. As galinhas são animais inteligentes, elas sabem até fazer algumas contas de matemática básica, entendem o conceito de números, são curiosas, têm a sua própria forma de comunicação, também conseguem planejar com antecedência. Se você aprendeu alguma coisa nova, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, para que mais gente fique sabendo dessas práticas. Por enquanto, as soluções para os pintinhos machos triturados, assim como para as galinhas que vivem em gaiolas apertadíssimas, está muito longe de ser resolvido. Já existem novos métodos que conseguem prever se o bichinho vai ser macho ou fêmea dentro do ovo, só que essas tecnologias nem estão perto de chegarem no Brasil, porque também não tem muito apelo do consumidor e nem dos produtores. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e beijos!